No início do século XXI, a geopolítica global deixou de ser apenas uma disputa ideológica. Já não se trata simplesmente de capitalismo versus socialismo, ou democracia contra autoritarismo. O que vemos hoje é algo mais direto, mais pragmático e, em muitos aspectos, mais brutal. O mundo vive uma competição intensa por recursos estratégicos, por rotas comerciais e pelo controle das tecnologias que definirão o nosso futuro. Nesse novo tabuleiro global, o petróleo continua ocupando uma posição central. Mesmo com o avanço acelerado das energias renováveis, ele permanece como uma das principais moedas de poder internacional. Não apenas como fonte de energia que move economias, mas como instrumento de pressão. O avanço das energias verdes é real, mas a transição é lenta e o petróleo ainda dita as regras do jogo imediato. O petróleo é usado como instrumento de pressão política, econômica e até militar. O país que controla o petróleo, controla a influência. Ele controla preços. Controla alianças. Controla a estabilidade global. Sem energia, as nações param, e quem tem a chave tem o poder. A estabilidade de um governo pode depender inteiramente do acesso seguro a essas fontes de energia fóssil. É nesse contexto que a Venezuela surge como um dos epicentros silenciosos, porém decisivos, dessa disputa entre grandes blocos globais. A Venezuela detém algumas das maiores reservas de petróleo do planeta, tornando-a um alvo de interesse geopolítico constante. Potências mundiais olham para a região não apenas por comércio, mas por segurança estratégica de longo prazo. A disputa entre o Ocidente e o Oriente encontra na Venezuela um campo de batalha diplomático e econômico crucial. O apoio de blocos alternativos à Venezuela altera o balanço de forças tradicional nas Américas. As sanções e as pressões externas são ferramentas de uma guerra que não usa armas, mas usa a economia como munição. Entender a Venezuela é entender o jogo de xadrez global onde cada movimento pode desencadear uma crise energética mundial. Neste xadrez, os peões são os preços e os recursos, mas os jogadores são as grandes potências que buscam a hegemonia. A busca pela independência energética leva a alianças improváveis e a conflitos que definem gerações inteiras. O século XXI não perdoa a ingenuidade. O poder está em quem controla o fluxo da energia que move a civilização. Mesmo que o futuro seja verde, o caminho até lá é pavimentado pelo petróleo e pelas disputas por soberania. A tecnologia e os recursos naturais continuarão sendo as duas faces da mesma moeda do poder global. A Venezuela detém as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, superando nações poderosas como a Arábia Saudita, o Canadá e o próprio Irã. Esse dado, isoladamente, já posiciona o país como uma peça-chave fundamental no complexo xadrez geopolítico global de energia. Mas o verdadeiro peso estratégico da Venezuela não reside apenas no volume colossal de petróleo que o país possui em seu subsolo. O peso real está em quem controla esse petróleo, para quem ele flui e sob quais condições políticas e econômicas ele é negociado. Historicamente, os Estados Unidos exerceram uma influência direta e indireta sobre o setor energético venezuelano por muitas décadas. Durante muito tempo, o petróleo venezuelano abasteceu o mercado americano, criando uma relação de interdependência estratégica vital. Havia uma dinâmica de estabilidade energética para Washington e um fluxo constante e previsível de receita para o governo de Caracas. Essa equação começou a mudar de forma radical com a ascensão do chavismo no final da década de 90. Posteriormente, o governo de Nicolás Maduro passou a alinhar-se politicamente a adversários estratégicos de Washington no cenário mundial. Este novo alinhamento trouxe para o centro das negociações potências influentes como a Rússia, a China e o Irã. A segurança energética, antes baseada na proximidade geográfica, tornou-se uma questão complexa de alianças ideológicas e políticas. A China tornou-se o principal credor da Venezuela, garantindo pagamentos futuros através do fornecimento direto de petróleo bruto. A Rússia utilizou suas gigantes de energia para manter a produção venezuelana ativa, mesmo diante de pesadas sanções internacionais. O Irã forneceu diluentes e peças essenciais para as refinarias, permitindo que a Venezuela continuasse suas exportações. No entanto, as sanções americanas severas reduziram a capacidade produtiva do país ao seu nível mais baixo em muitas décadas.
A faixa do Orinoco contém a maior parte dessas reservas, mas sua extração exige tecnologia avançada e capital massivo. A interdependência que trazia estabilidade foi substituída por uma acirrada competição por influência entre as potências globais. Hoje, grande parte do petróleo que ainda é exportado segue para mercados asiáticos, operando fora do radar ocidental tradicional. Isso nos leva a questionar: até que ponto a ideologia política pode sustentar uma economia baseada em uma única commodity? O petróleo venezuelano é pesado e caro de refinar, exigindo parceiros internacionais dispostos a investir a longo prazo. A gestão da estatal PDVSA tornou-se um reflexo direto das tensões políticas internas e externas que o país enfrenta hoje. Apesar de todas as crises, o país permanece como uma reserva estratégica inegável para qualquer plano de energia global no futuro. Em resumo, a Venezuela não é apenas um país rico em petróleo, mas o epicentro de uma disputa de poder que moldará o nosso século. A possibilidade de uma prisão ou remoção de Nicolás Maduro do poder não deve ser analisada apenas sob a ótica da política interna venezuelana. Não se trata apenas de direitos humanos ou disputas eleitorais locais. Estamos falando de um evento de altíssimo impacto geopolítico global. As peças que se movem em Caracas ecoam em Washington, Pequim e Moscou. É um tabuleiro onde a energia e o poder se cruzam. Um novo governo, mais alinhado aos interesses ocidentais, poderia finalmente reabrir as portas que estão fechadas há décadas. O foco principal seria o retorno do capital americano ao setor petrolífero venezuelano, trazendo tecnologia e investimento pesado. Isso permitiria que os Estados Unidos retomassem influência direta sobre uma das maiores reservas energéticas do planeta. Controlar ou ter acesso facilitado a esse recurso altera significativamente a segurança energética do hemisfério ocidental. As consequências seriam imediatas, e não apenas para a Venezuela. O efeito cascata atingiria aliados estratégicos na região. Cuba, por exemplo, é um dos países que mais sentiria esse golpe. A dependência do petróleo venezuelano é vital para a ilha. Sem esse fornecimento subsidiado, o sistema energético e a própria economia cubana entrariam em colapso quase imediato. Ao restringir esse fornecimento, os Estados Unidos ampliariam drasticamente o cerco econômico sobre a ilha de Cuba. Isso enfraqueceria ainda mais um regime que é historicamente um adversário ideológico e estratégico de Washington. Dessa forma, ao influenciar simultaneamente Venezuela e Cuba, Washington reforça seu domínio estratégico no continente. Trata-se de desarticular dois polos simbólicos da esquerda latino-americana que desafiaram a hegemonia americana por décadas. A queda de Maduro não seria apenas o fim de um governo, mas o início de uma nova ordem de influência na América do Sul e Caribe. O petróleo volta a ser o motor, mas agora sob uma nova direção e com novos objetivos de mercado. A entrada de capital ocidental poderia acelerar a reconstrução da infraestrutura venezuelana, hoje em frangalhos. A velocidade dessa transformação dependeria da estabilidade política e da confiança dos mercados internacionais. Recuperar a capacidade de produção da PDVSA exigiria anos de trabalho técnico e bilhões em capital estrangeiro. A geopolítica é pragmática. A moralidade muitas vezes serve apenas como moldura para interesses muito mais profundos e sólidos. Quando o peso da Venezuela muda de lado, toda a balança da América Latina sente o impacto imediato. Estamos diante de uma encruzilhada histórica. O que acontecer em Caracas definirá o tom das próximas décadas no continente. Acompanhar esses movimentos é essencial para entender para onde caminha o poder no século XXI. O impacto dessa estratégia vai além do continente americano. O controle, ainda que indireto, do petróleo venezuelano é peça-chave no cenário global. Esse controle pode ser utilizado como ferramenta de barganha nas complexas negociações com a China. A China é hoje o maior importador de petróleo do mundo. Sua ascensão econômica depende de um fluxo constante e seguro de energia. Sua indústria, seu sistema logístico e sua infraestrutura dependem de abastecimento contínuo para manter o ritmo de crescimento. Nesse cenário, o petróleo deixa de ser apenas uma commodity. Ele passa a funcionar como uma verdadeira arma geopolítica. Ao ampliar sua influência sobre fontes estratégicas de energia, Venezuela, Oriente Médio e, indiretamente, o Irã
Os Estados Unidos buscam limitar as alternativas energéticas disponíveis para Pequim no longo prazo. A pressão americana sobre o Irã reduz o número de opções da China e aumenta sua dependência de rotas e mercados monitorados pelo Ocidente. Por décadas, o petróleo foi o centro de todas as disputas globais por recursos. Mas o cenário está mudando. Paralelamente à disputa pelo petróleo, desenvolve-se uma competição ainda mais silenciosa e decisiva, a disputa pelas terras raras. Esses 17 elementos químicos são os ingredientes secretos essenciais para quase toda a tecnologia avançada hoje. Eles estão presentes no coração da transição energética, sendo vitais para a fabricação de painéis solares eficientes. Também são fundamentais para as baterias de alta performance que movem a frota crescente de veículos elétricos. Na esfera da defesa, sua importância é crítica. Estão no sistema de guia de mísseis de precisão e radares. Além disso, são componentes indispensáveis em satélites e sistemas de comunicação espacial de última geração. Atualmente, a China domina cerca de 80% da produção global desses insumos críticos. Este controle não se limita apenas à extração, mas também ao complexo processo de refinamento e separação. Isso confere a Pequim uma vantagem estratégica profunda no campo tecnológico e industrial global. Essa assimetria de poder preocupa profundamente os Estados Unidos e seus parceiros estratégicos. A dependência de um único fornecedor cria uma vulnerabilidade crítica para a indústria ocidental. Em um cenário de tensões prolongadas, o fornecimento desses materiais poderia ser restringido por Pequim. Tal interrupção afetaria diretamente a capacidade de manutenção e produção militar de ponta do Ocidente. Portanto, a disputa entre Washington e Pequim não é meramente comercial ou tarifária. Ela é estrutural. Ela envolve o controle total das bases materiais que sustentarão a economia e a inovação do futuro. Estamos vivendo o nascimento de uma nova geopolítica baseada na soberania tecnológica e mineral. O grande desafio agora é como diversificar essas fontes para garantir a estabilidade global. Novos projetos de mineração estão surgindo em países como Austrália, Vietnã e Brasil para equilibrar o jogo. Mas criar a infraestrutura de refinamento local levará anos e bilhões em investimentos públicos e privados. A reciclagem de resíduos eletrônicos também surge como uma fonte secundária promissora de terras raras. Enquanto isso, vivemos uma guerra de atrito onde cada quilo de neodímio ou disprósio conta. O resultado dessa disputa afetará o preço e a disponibilidade de cada dispositivo eletrônico que usamos. E mais do que isso, ditará quem terá a superioridade militar nas próximas décadas de incerteza. A soberania mineral tornou-se o novo padrão ouro da segurança nacional no século XXI. O caminho à frente exige cooperação internacional e uma redefinição das parcerias comerciais. Novas alianças estão sendo formadas apenas para garantir o acesso a esses elementos fundamentais. Alguns já olham para o fundo do mar ou até para o espaço como a próxima fronteira da mineração. A corrida pelas terras raras já começou. E ela decidirá quem liderará o mundo na era da tecnologia limpa e digital. O futuro está escrito nesses elementos invisíveis, mas onipresentes. O fim da Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, o colapso da União Soviética consolidaram os Estados Unidos como a única superpotência global. Por décadas, o mundo viveu sob uma ordem unipolar, onde Washington liderava as principais instituições financeiras e políticas do planeta. Mas os tempos mudaram. Esse embate revela uma realidade incontornável: a hegemonia americana, como existiu após o fim da Guerra Fria, não é mais possível nos mesmos termos. O mundo que conhecíamos está se transformando diante de nossos olhos. Os Estados Unidos reconhecem hoje que o mundo caminha para uma configuração multipolar. O surgimento de novos polos de poder, especialmente com a ascensão meteórica da China e o ressurgimento estratégico da Rússia, desafia a antiga supremacia solitária. Diante desse novo cenário, Washington busca um reposicionamento estratégico. Em vez de tentar dominar cada aspecto do globo sozinhos, o objetivo agora é outro: atuar para conter, atrasar e moldar a ascensão de seus rivais diretos. Essa nova postura foca em preservar a influência americana em pontos-chave do sistema internacional.
Trata-se de manter o controle sobre as rotas comerciais, a tecnologia de ponta e o sistema financeiro, criando barreiras para os avanços de Pequim e Moscou. Nesse contexto de competição acirrada, Taiwan emerge como um dos pontos mais sensíveis da geopolítica contemporânea. A ilha não é apenas um parceiro comercial, mas um símbolo central na disputa pela supremacia no Indo-Pacífico. Para a China, Taiwan é uma questão territorial, histórica e simbólica. Pequim considera a ilha parte inalienável de seu território e já indicou que pretende reintegrá-la, inclusive pela força, caso considere que possui capacidade militar suficiente para tal. Além do simbolismo, há um fator prático crucial: a tecnologia. Taiwan é o coração da produção global de semicondutores avançados, peças essenciais para tudo, desde smartphones até sistemas de inteligência artificial e defesa. Analistas apontam que esse cenário de confronto direto poderia se materializar até 2028. Tudo dependerá de como o equilíbrio de forças na região irá evoluir e da velocidade com que os Estados Unidos conseguirem consolidar suas novas alianças. Neste novo mundo multipolar, nações emergentes como o Brasil enfrentam o desafio de navegar entre essas potências. A neutralidade estratégica e a diversificação de parcerias tornam-se ferramentas essenciais para a sobrevivência econômica. Estamos entrando em uma década decisiva que moldará o próximo século. O fim da hegemonia absoluta dá lugar a uma complexa rede de influências. Entender esse novo tabuleiro é fundamental para antecipar as mudanças que afetarão a todos nós. Para os Estados Unidos e para o mundo, Taiwan tem uma importância que vai muito além da geografia. A ilha responde por uma parcela significativa da produção global de chips semicondutores de alta tecnologia. Esses chips são essenciais para computadores, smartphones, sistemas militares, inteligência artificial e praticamente toda a infraestrutura digital moderna. Uma interrupção nesse fornecimento teria efeitos devastadores na economia global, afetando todos os setores. Defender Taiwan, portanto, não é apenas uma questão de valores democráticos. É uma necessidade estratégica para a manutenção da ordem tecnológica mundial. Um controle chinês absoluto sobre os semicondutores avançados alteraria drasticamente o equilíbrio de poder econômico e militar no planeta. A TSMC, sediada em Taiwan, é hoje a empresa mais importante do mundo para a fabricação de chips de última geração. Este domínio tecnológico é o que muitos chamam de escudo de silício, uma garantia de segurança para a ilha e para o mundo. Sem esses componentes, o avanço da inteligência artificial e da próxima geração de dispositivos móveis seria impossível. Portanto, o que acontece em Taiwan hoje define a tecnologia que todos nós usaremos amanhã. A estabilidade da ilha é a estabilidade do futuro. A Rússia ocupa uma posição única no tabuleiro global. Além de potência nuclear, é um dos maiores produtores de energia, sustentando economias da Europa à Ásia. Mesmo sob sanções, Moscou redireciona suas exportações, provando que o controle de recursos naturais continua sendo uma ferramenta de poder eficaz. Com o derretimento do gelo, a rota comercial do Ártico abre uma nova conexão entre Atlântico e Pacífico, reduzindo o tempo de navegação em 40%. Nesse cenário, o controle da Groenlândia torna-se crucial. Posicionada estrategicamente, ela funciona como um ponto natural de vigilância da nova rota ártica. A base de Pitufik, operada pelos Estados Unidos na Groenlândia, exemplifica isso, atuando como um posto avançado de defesa e alerta antecipado. O Ártico, antes marginal, transforma-se agora na nova fronteira de disputa pelo poder global. Uma mudança profunda na lógica do comércio e da segurança. Em síntese, o mundo atual passa por uma reorganização profunda das relações de poder. Não estamos falando apenas de política, mas de uma mudança estrutural. Petróleo e terras raras. Estes são os pilares. A energia e os minerais essenciais para o futuro definem quem detém a verdadeira força hoje. Somamos a isso os chips e as rotas comerciais. A tecnologia e a logística são as artérias que mantêm a economia global pulsando. E, claro, posições geográficas estratégicas. Estes elementos formam a base da nova geopolítica que moldará as próximas décadas do nosso século. Os Estados Unidos, cientes de que não possuem mais a hegemonia absoluta, buscam reposicionar-se para manter sua influência global.
O objetivo é preservar o controle em ponto-chave do sistema internacional, garantindo segurança e relevância econômica contínua. A disputa entre Ocidente e Oriente não é um simples conflito. É uma competição profunda pela liderança do futuro global. Estamos diante de uma luta pela definição das regras que irão moldar o futuro da humanidade e das próximas gerações. Nesse cenário, países periféricos e regiões que antes pareciam distantes assumem agora papéis centrais na política mundial. Até as regiões mais geladas tornam-se arenas de competição, onde novos recursos e rotas comerciais começam a emergir do gelo. Porque, no fim, os recursos naturais e a tecnologia de ponta são as verdadeiras armas do poder na nossa era contemporânea. O poder hoje passa pelos cabos de fibra ótica e pelos processadores. Quem controla a informação, controla a narrativa. A energia continua sendo o motor de tudo. O controle sobre as fontes energéticas decide quais nações prosperam e quais enfrentam crises. A transição para novas matrizes não elimina a disputa, ela apenas muda o campo de batalha para novos materiais e tecnologias. As terras raras são indispensáveis. Sem elas, a revolução digital e a defesa nacional das grandes potências estariam paralisadas. E os chips são o cérebro dessa revolução. Ter autonomia na produção de semicondutores é a maior garantia de soberania hoje. Garantir que as rotas comerciais permaneçam abertas é vital. Qualquer bloqueio pode causar um efeito dominó em toda a economia mundial. Estamos vendo o surgimento de novos blocos econômicos e políticos que desafiam o antigo equilíbrio estabelecido após a Guerra Fria. Potências regionais agora jogam um papel decisivo, aproveitando suas vantagens geográficas para negociar com as superpotências. O desafio será equilibrar o crescimento econômico e a soberania tecnológica com a necessidade urgente de sustentabilidade global. Entender esses pilares não é mais opcional. É a única forma de navegar nas incertezas deste novo século em que vivemos. A geopolítica mudou e o futuro já começou. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de conhecimento. Prepare-se para o amanhã. Inscreva-se para mais análises profundas sobre o mundo contemporâneo. Até a próxima!